No Cariri paraibano, a lua cheia traz de volta uma maldição antiga, espalhando terror e medo na vida de Zé Vaqueiro. Meu nome é José Antônio, mas por essas bandas do Cariri paraibano, todo mundo me conhece como Zé Vaqueiro. Tenho 35 anos e passei a vida toda cuidando de gado nessas terras secas, onde o sol castiga sem dó nem piedade. Mas deixa eu te contar uma história que aconteceu faz pouco tempo comigo, uma história que começou na noite de São João deste ano de 2024. A festa na cidade de Monteiro estava animada como sempre. Fogueira acesa, forró comendo solto e o cheiro de carne de bode e queijo coalho no ar. Eu estava lá, de chapéu e gibão, dançando quadrilha com a moçada, quando seu Severino, dono da fazenda onde eu trabalho, me chamou com uma cara de preocupação. Zé, sumiu mais uma res. É a terceira essa semana. Tem algo errado acontecendo. Engoli seco. Não era normal sumir tanto gado assim, ainda mais numa época de seca braba como essa. O rio Paraíba estava mais para uma trilha de areia do que para um rio de verdade. Vou dar uma olhada amanhã cedinho, seu Severino. Não se preocupe, falei, tentando acalmar o patrão. Mas a verdade é que eu já estava com um nó no estômago. Nos últimos dias, tinha escutado uns uivos estranhos à noite. Não era de cão nem de guariba. Era um som que gelava a alma, um lamento que parecia vir do inferno. Na manhã seguinte, montei em meu cavalo, o Trovão, e saí para inspecionar as terras. O sertão se estendia a perder de vista, com mandacarus e chique-chiques desafiando a secura. Enquanto cavalgava, lembrei das histórias que minha avó contava sobre o lobisomem do sertão. Besteira, pensei, tentando afastar a ideia da cabeça. Depois de horas procurando, encontrei rastros estranhos perto de um juazeiro velho. Não eram de onça, nem de nada que eu conhecesse. Umas pegadas enormes, meio de bicho, meio de gente. Foi aí que o Trovão começou a ficar inquieto, relinchando e se recusando a ir adiante. Ô bicho arisco, que foi? Falei, tentando acalmar o cavalo. Mas nem eu estava muito calmo àquela altura. Foi então que vi, largado entre os galhos do juazeiro, uma forma que me deixou abismado. Era um pedaço de couro de boi, todo rasgado e com marcas que pareciam de dentes enormes. Aquilo não era obra de bicho comum, não senhor. Voltei para a sede da fazenda com a cabeça fervendo de perguntas. No caminho parei na casa de Dona Josefa, a rezadeira mais respeitada da região. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através da gente e disse: Zé, tem coisa ruim rondando essas terras. Coisa antiga, de maldição guardada. Cuidado com a lua cheia que tá chegando. Saí de lá mais assustado do que quando entrei. As palavras de Dona Josefa não saíam da minha cabeça enquanto eu voltava para a fazenda. O sol já se punha, pintando o céu de um vermelho sangue que nunca tinha visto igual. Naquela noite, deitado na minha rede, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. As reses sumidas, os rastros estranhos, o aviso de Dona Josefa. Será que as histórias que minha avó contava tinham mais verdade do que eu imaginava? Os dias que se seguiram, o sumiço do gado continuou, e com isso cresceram os rumores entre os moradores. Nas feiras de Monteiro, entre bancas de rapadura e ervas para chá, o zum-zum-zum era um só. É o lobisomem, diziam uns. É castigo por causa da transposição do São Francisco, argumentavam outros. Eu tentava manter a cabeça no lugar, mas cada noite trazia novos sons perturbadores. Os uivos pareciam mais próximos, mais famintos. Trovão estava cada vez mais inquieto no curral, como se sentisse algo que eu não podia ver. Numa tarde, enquanto consertava uma cerca, encontrei João, filho de seu Severino. O rapaz, estudante de biologia em João Pessoa, estava de volta para ajudar nas buscas. Zé, você não acha estranho? Esses ataques começaram logo depois que iniciaram as novas escavações lá para os lados da Pedra do Ingá. Ele comentou, franzindo a testa. A Pedra do Ingá. Aquele lugar sempre me deu calafrios. As inscrições misteriosas,
mais velhas que o tempo, contavam uma história que ninguém conseguia entender. Oxe, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Perguntei, mais para mim mesmo que para João. Não sei, mas tem algo esquisito acontecendo. Vamos dar uma olhada lá? Relutei, mas a curiosidade falou mais alto. No dia seguinte, pegamos a estrada poeirenta em direção à Pedra do Ingá. O caminho era ladeado por casinhas de taipa e plantações ressecadas pela seca. Chegando lá, notamos uma movimentação incomum. Alguns moradores se aglomeravam em volta de uma área cheia de manchas de sangue. "Achamos algo!" gritou um deles agitado perto da mata. Nos aproximamos. No fundo de um buraco recém-cavado havia uma orelha humana cheia de pelos. Parecia uma mistura de humano com lobo, quando um deles mexeu na orelha com um graveto. Melhor chamar a polícia. Senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente, um vento forte varreu o local, levantando uma nuvem de poeira. O céu começava a escurecer, como se uma tempestade se formasse do nada, mas não era chuva que ameaçava cair. "Vambora, João!" gritei, puxando o rapaz pelo braço. Algo me dizia que não devíamos estar ali. Voltamos às pressas para a fazenda com o coração na boca. Aquela noite, os uivos foram mais fortes que nunca. Saí para verificar o gado e notei trovão mais agitado que o normal. Foi quando vi, à luz da lua cheia, uma sombra se movendo entre os mandacarus. Era grande demais para ser um cachorro, rápido demais para ser um homem. Por um instante, a criatura parou e virou a cabeça na minha direção. 2 olhos amarelos brilharam na escuridão, me encarando, parecia estar faminto. Senti o sangue gelar nas veias, corri de volta para casa e tranquei todas as portas. Naquela noite, não preguei o olho. As palavras de Dona Josefa martelavam na minha cabeça. Cuidado com a lua cheia. Na manhã seguinte, encontrei pegadas enormes ao redor da casa e marcas de garras na porta do curral. Não dava mais para negar. Estávamos lidando com algo sobrenatural. Decidi procurar respostas. Fui até o lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras. Dizem que aquele lugar tem energia mística, que os mais antigos faziam rituais por lá. No caminho, passei por um grupo de trabalhadores do projeto de transposição do Rio São Francisco. Eles pareciam nervosos, falando sobre sombras estranhas durante a noite. No lajedo, encontrei seu Chico, um velho conhecedor das lendas da região. Sentado à sombra de uma pedra gigante, ele me contou uma história que gelou minha alma. Há muitos anos, existia uma tribo que protegia essas terras. Eles tinham um pacto com os espíritos da natureza. Mas quando os colonizadores chegaram, o pacto foi quebrado. Diz a lenda que uma maldição foi lançada, e de tempo em tempo, quando a lua fica cheia no São João, a besta desperta. Engoli em seco. E o que acontece se a besta não for detida? Os olhos de seu Chico se encheram de tristeza. Aí, meu filho, o sertão vira um mar, mas não de água, de sangue. Voltei para a fazenda com a cabeça girando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o quadro que se formava era aterrorizante. A orelha encontrada, os ataques, a lua cheia. Estávamos à beira de algo terrível. Naquela noite, enquanto o forró tocava ao longe em mais uma noite de festa junina, eu me preparava para enfrentar o que quer que estivesse rondando nossas terras. Peguei meu gibão mais resistente, uma faca de caça que herdei de meu pai e um rosário que ganhei de Dona Josefa. Fui em direção ao curral, onde Trovão estava inquieto, relinchando e batendo as patas no chão. Passei a mão na sua crina, tentando acalmá-lo. Calma, amigo, vai dar tudo certo, embora nem eu acreditasse nisso. De repente, ouvi um uivo, um som alto que parecia estar próximo. Segurei a faca com força e avancei, olhando fixamente na escuridão. Foi então que vi. O lobisomem emergiu das sombras, enorme e assustador. Parecia um híbrido de homem e lobo, com olhos amarelos brilhando na escuridão e dentes afiados.
Seu corpo era coberto de pelos negros e suas garras pareciam capazes de me rasgar no meio. É agora ou nunca, pensei. Respirei fundo e me aproximei, tentando controlar meu medo. O lobisomem avançou, rápido. Consegui desviar por pouco, sentindo o vento das garras passando perto demais. Meus instintos tomaram conta e ataquei com a faca, mirando no flanco da besta. A lâmina penetrou na carne, mas a criatura nem se abalou. Em vez disso, soltou um rugido que fez meus ossos tremerem. Foi nesse momento que Trovão, no desespero, avançou contra a criatura. Relinchando e batendo as patas no chão, ele tentou me proteger. Mas o lobisomem era rápido demais. Ele cravou suas garras no peito de Trovão. "Não!" gritei, impotente. Vi o sangue jorrar e o brilho nos olhos de Trovão se apagar lentamente. Ele caiu e meu coração caiu junto com ele. A dor de perder meu companheiro de tantas batalhas me deixou em um estado de fúria. Nessa hora, corri na direção do lobisomem e enfiei a faca no seu bucho com toda a força. A lâmina entrou até o talo e o lobisomem soltou um grito, mas a criatura não caiu. Parecia que a dor só a deixava mais brava. Eu não ia conseguir matá-lo. Sabia que precisava de ajuda. Saí correndo. "João, João, preciso de você!" Gritei desesperado, correndo para a fazenda. Deixar Trovão para trás me doeu demais. Cheguei na casa de seu Severino, meus pulmões queimando de tanto correr. João estava lá, de olhos arregalados de preocupação. "Zé, o que aconteceu?" Eu disse: "Temos que voltar. O lobisomem atacou Trovão. Preciso de uma arma." Tentando recuperar o fôlego. João pegou uma espingarda e voltamos ao curral. O caminho de volta parecia não terminar. Quando chegamos, a visão era de partir o coração. Trovão estava caído, com o corpo mutilado e ensanguentado. A criatura estava em cima dele, seus olhos amarelos agora fixos em nós. Mas antes que ela atacasse, João levantou a espingarda e disparou. O tiro acertou em cheio, fazendo a criatura recuar com um uivo de dor. Ele ainda tentou atacar novamente, mas João deu outro tiro que fez o lobisomem correr para a mata. Aproveitamos a chance e corremos até Trovão. Eu caí de joelhos ao lado dele, chorando. Ele ainda respirava, mas com dificuldade. Seus olhos encontraram os meus, cheios de dor e sofrimento. João disse que precisávamos acabar com o sofrimento dele. Não podemos deixá-lo assim. Ele estava certo. Com as mãos tremendo, peguei a espingarda e apontei para a cabeça de Trovão. "Perdoa, amigo. Não tenho outra escolha." Trovão finalmente encontrou paz. Senti um vazio imenso, um buraco no peito que nada poderia preencher. João colocou a mão no meu ombro, um gesto silencioso de apoio. "Vamos sair daqui, Zé", ajudando-me a levantar. "Ainda temos que contar ao pessoal da fazenda e pensar no que faremos a seguir. Essa história é recente e esse assunto ainda é falado aqui na fazenda. Tem gente que não acredita. Fala que pode ter sido uma onça ou coisa do tipo. Mas eu sei o que aconteceu nesse dia e vai ficar gravado para sempre na minha memória." Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.